Deus trouxe uma palavra ao meu coração para nós meditarmos nesse domingo de ceia. E eu gostaria de ler com você aqui em Êxodo 32, de 1 a 10. A palavra diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas do ouro das suas orelhas e das suas mulheres e seus filhos e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe Arão, e este, recebendo das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, oferecendo holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, preste atenção, irmãos: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro de metal fundido, e o adorou, e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito? E o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você eu farei uma grande nação. Eu quero conversar com os irmãos sobre um tema muito importante. Quando o brilho do ouro é mais forte que o brilho do altar. É muito sério o que acontece nesse texto, irmãos. Nós sabemos no Êxodo 25 que Deus fala com Moisés para construir um tabernáculo. O tabernáculo seria um altar, lugar de encontro. Nós sabemos que em Êxodo 25, Deus não apenas fala o que ele gostaria, mas como ele gostaria que construísse. E nós sabemos que até o capítulo 30, 31, Deus vai dando para Moisés estratégias, direções de como construir o tabernáculo. E o tabernáculo representava o altar de Deus. Sabe o que é o altar? Lugar alto, lugar de sacrifício, lugar de adoração, lugar de entrega, lugar de renúncia, lugar de manifestação de Deus. No meio de toda a revelação, no meio de todo o empenho, no meio de toda a direção, de toda a santificação, para que o povo pudesse construir o que Deus queria, há uma ruptura. Porque o diabo é assim, irmãos. Deus é um Deus de sequência, o diabo é um demônio, ele atua nas rupturas, quebrando aliança, quebrando conceitos, quebrando família, quebrando laços, quebrando amor, destruindo o que Deus quer fazer. E neste momento, um homem de Deus estava lá em cima, no monte, ouvindo Deus, e Deus falando com ele. E lá embaixo, Arão, se corrompendo, ouvindo o povo, deixando a impaciência, deixando os espíritos malignos dominarem, deixando com que as coisas de Deus pudessem ser corrompidas. E a mensagem do altar, a vontade do altar começa a se afastar, porque o povo começa a trazer os ouros, trazendo os brincos, trazendo as argolas, para que fizessem ali um bezerro fundido e adorassem um bezerro de ouro. E eu estava meditando nessa história esses dias, e Deus tem falado muito ao meu coração nesse sentido. Quando o brilho do ouro é mais forte que o brilho do altar. Isso é muito sério. Quando muitas vezes, irmãos, o altar perde o brilho. Quando as coisas de Deus perdem o seu valor, quando a vontade do homem é maior do que a vontade de Deus, quando o que Deus falou já não mais importa, quando a vontade de Deus já não é mais levada a sério, quando as coisas de Deus não são levadas ao pé da letra, quando o altar, que é o lugar santo, o lugar alto, o lugar de sacrifício, o lugar de adoração, o lugar de encontro, o lugar de perdão, de remissão, já não se tem mais valor. Acontece isso aqui. Ou as pessoas começam a ouvir os homens, as pessoas começam a se corromper, as pessoas começam a pecar, o pecado ele começa a ter lugar,
as coisas malignas começam a ter lugar, as concupiscências começam a aumentar, as alianças começam a ser quebradas, o diabo começa a ter lugar, as famílias são atacadas, os demônios começam a se manifestar, os espíritos começam a ter lugar, as prisões começam a aumentar, as pessoas começam a ficar mais doentes, as pessoas começam a ficar mais opressas, as pessoas começam a ficar frias, indiferentes, não se importam mais com os outros, quando o brilho do ouro, ele é mais forte do que o brilho do altar. O desejo por Deus, o desejo pela palavra, o desejo pelo sangue de Jesus, o desejo pelas coisas santas começam a ter lugar. Mas no meio de tudo isso entra o demônio, o espírito da impaciência, o espírito da ingratidão, o espírito da confusão, entra no meio. E todo mundo acredita que Moisés, este tal Moisés, está demorando. Quem é este Deus? E o povo começa a se contaminar por uma mensagem que vem quebrar a mensagem. Havia uma mensagem sobre o povo. Vamos voltar-se a Deus. Vamos buscar a Deus. Deus quer que andemos com Ele. E Deus tem um desejo de habitar em nosso meio. Deus quer falar conosco, Deus quer derramar a sua glória, Deus quer um lugar para se manifestar e falar conosco. O diabo trama essa história aqui, no meio, porque o diabo quer quebrar os princípios de Deus nos corações. O diabo ele quer quebrar os princípios da aliança. O diabo ele quer destruir família. O diabo ele quer destruir igrejas, destruir um povo, destruir nações, destruir aliança, destruir relacionamento. E o povo cai na de Arão. O povo começa a se juntar e traz o ouro e começam a adorar aquele ouro. E a questão que Deus tem falado comigo, irmãos, não é uma mensagem demorada, mas é uma mensagem de reflexão. Em nossas vidas, irmãos, quantas vezes nós estamos mais procurando o brilho do ouro do que o brilho do altar? Quantas vezes em nossas vidas as coisas do ouro chamam mais atenção do que as coisas de Deus? Quantas vezes as motivações físicas têm entrado no nosso coração mais do que as motivações espirituais? Quantas vezes nós queremos mais o que Deus faz daquilo que Deus é? Quantas vezes nós como irmãos estamos diante de uma situação onde nós estamos nos entregando diante de um problema e temos deixado de orar? E orar, que deveria ser o primeiro recurso, orar se torna o último recurso. Depois que nós fizemos de tudo, vamos ver orar porque pode ser espiritual. Não, irmãos, é espiritual. Quando começamos com oração, nós vamos discernir que existem demônios, principados se levantando neste tempo para esfriar você, para destruir você, para confundir você, para entristecer você, para paralisar você. Por isso, o brilho do ouro não pode ofuscar o brilho do altar em sua vida. E aí você percebe que o ouro, e quem representa o ouro, irmão? Coisas materiais, coisas dessa terra, começam a substituir as coisas espirituais, o altar. Amados, nós somos um altar de Deus. O diabo não pode apagar isso. Nós precisamos da igreja, que é o altar de Deus. O diabo não pode apagar isso. As coisas espirituais, elas são de grande valor, elas são as mais importantes. As coisas espirituais, elas não são as menos importantes. As coisas espirituais, elas não podem ser as últimas, elas têm que ser a primeira. Porque nós somos espirituais. Nossa vida é espiritual, a nossa adoração é espiritual, nossa entrega é espiritual. E por muitas vezes, o brilho do ouro, por chamar atenção, está tomando mais o tempo das pessoas do que as coisas de Deus. O altar. Você percebe que é uma mensagem, irmão, tão poderosa de Deus. E você percebe que o diabo entra no meio e quebra uma mensagem, quebra um esquema, quebra uma sequência do que Deus está fazendo. Porque o diabo é assim, o diabo não quer que as coisas de Deus tenham sequência na sua vida e na minha vida. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. O diabo, ele não quer que você dê o próximo passo.
O diabo ele não quer que você não tenha vontade, porque muitas vezes até a vontade ele permite você ter, mas ele não quer que você possa agir a partir de uma vontade. Pode pensar nisso. Muitas vezes você fala, pastor, não, eu vou para a evangelização. Depois você começa a pensar, você fala, não vou não. Pastor, eu vou para o discipulado. Daqui a pouco você começa a pensar, não vou não. Eu vou fazer uma escola. E daqui a pouco você começa a pensar, eu não vou não. Por quê? Porque o diabo ele não pode impedir a informação de chegar, nem a vontade de ser gerada, porque isso é dado pelo Espírito. Mas o diabo ele pode travar você de tomar uma decisão, de mudar a sua vida. O altar, irmãos, a guerra espiritual desse texto, não é uma guerra contra pessoas, é uma guerra espiritual de principados e potestades, porque é uma guerra contra altar. E sabe uma coisa que você tem aí dentro de você e eu também, pela obra do Espírito Santo, é um altar. E a batalha é contra este altar. A batalha é contra o DNA espiritual que está em você. Não é uma batalha física, não é uma batalha ideológica, não é uma batalha partidária, não é uma batalha apenas mental. Entenda isso, é uma batalha espiritual, é uma batalha onde o ouro quer te chamar mais atenção do que o altar. É uma batalha para que você despreze o altar, para que você mate o altar, para que você cale a voz do altar, para que a voz do altar morra dentro de você, para que a vontade de Deus se enfraqueça e que comece a sua vida a ter derrotas, fragmentos, desistência, falência, fracasso, miséria, morte. É muito sério isso. E eu pedi muito ao Senhor temor. Já faz mais de um mês que o Senhor tem me dado essa palavra. E eu tentando falar, Senhor, me dá outra, vai. Me dá uma palavra mais fácil de pregar. Muitas pessoas não querem mais o sentido do Evangelho. As pessoas estão morrendo. O amor está esfriando. É uma batalha de altares, irmãos. O ouro, sabe o que é o ouro? O ouro é as coisas deste mundo. É aquilo que todo mundo gosta, é aquilo que agrada os olhos, é aquilo que chama atenção, é a fama, é o dinheiro, é o poder. E pensa comigo, irmãos, você sabe que o diabo ele sabe como te enganar e me enganar, meu irmão? Porque se você, para ter evidências da tua vida espiritual, precisa de alguns sinais, o diabo também pode te dar sinais para você acreditar que está tudo bem, mas no fundo não está tudo bem. Por exemplo, tem gente que diz assim, pastor, se eu estou bem financeiramente, está beleza. Sabia que o diabo pode te enriquecer para te enganar? O diabo pode te enriquecer para te enganar. Se a prova que Deus está com você em junho é ter tuas contas pagas, o diabo pode te dar dinheiro para você pagar suas contas. Porque o diabo é mamão, o mamão também é dinheiro, ele pode te dar dinheiro. Acabar o mês de junho e você fala, pastor, arrebentei. Paguei as contas, sobrou dinheiro. Olha como Deus está. Será que foi Deus? Porque o diabo pode enriquecer também. O diabo não tentou Jesus e não quis mostrar para ele o poder deste mundo? Outra coisa, tem gente que diz assim, não, pastor, se meus negócios prosperar, eu tenho a prova que Deus está comigo. Mas o diabo também pode mandar um monte de gente da maçonaria, gente endemoniado, comprar lá no teu negócio. E o teu negócio vai arrebentar. E você vai prosperar financeiramente. E o diabo vai te enganar. E no final do mês você vai falar, olha como Deus mandou. Eu chamei a existência, ainda você vai espiritualizar. Eu o dizimei, Deus honrou. Porque, irmãos, a batalha de hoje é uma batalha muito mais séria do que as batalhas de antes. E o diabo, ele sabe, irmão, como tocar, até em pastor, viu? Tem pastor que ele tem o diagnóstico da igreja, se a igreja está cheia. O diabo pode mandar gente nas igrejas também. O diabo pode mandar um monte de gente na igreja, irmão. Sabia? Pode pegar um monte de endemoniado, trazer para a igreja, gente só para encher cadeira, que não quer mudança de vida, que não quer lugar no céu, gente só para dar trabalho. O diabo pode fazer isso também. O diabo pode fazer isso. Mandar um monte de satanista para a igreja. Aí o pastor fala, nossa, que igreja legal, a igreja está cheia. Um monte de gente que não tem compromisso com Deus, não quer nada de Deus. O diabo ele tem como enganar todos nós aqui, irmãos. Ele sabe qual é o teu ponto fraco e qual é o meu. Mas sabe que uma coisa que eu vejo, irmãos? Deus detesta rupturas. Por isso que Deus enviou Jesus para restaurar todas as coisas. Deus detesta rupturas. Por
Por isso que Deus enviou Jesus com o sangue dele na cruz, para derramar sobre a minha vida e para me dar misericórdia, para nos dar o perdão de pecados. E quando você pega essa mensagem, você pode olhar para a sua vida e colocar diante de Deus, falar: Senhor, eu quero minha vida queimando pelo altar. Eu quero construir um tabernáculo, eu quero viver a tua vontade. Não me deixa me enganar com os ouros deste mundo. Não me deixa me consumir pelos ouros deste mundo, porque a tua palavra diz que o fogo virá e vai provar todas as coisas. Vai provar ouro, vai provar palha, vai provar pedra preciosa, vai provar prata, provar feno, vai provar tudo. O ouro as provará. O grande dia, o dia do Senhor vai provar todas as coisas. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vai provar tudo, mas a única coisa que vai permanecer é o altar daqueles que têm um altar no Senhor. Porque o fogo, ele não pode queimar o altar. Pelo contrário, o fogo de Deus vai permanecer no altar, que for um altar vivo e agradável a Deus. E neste tempo, irmãos, nós estamos sendo enganados. E nós estamos sendo levados pelos valores do ouro. Os valores do ouro. A vontade do diabo está prevalecendo em muitas famílias, irmão. Satanás tem destruído muitos lares. A gente tem visto quantas crianças têm ficado possessas. Nós estamos num momento muito sério, espiritual, gente. E quando eu venho para uma palavra como essa, num tempo de ceia, é para dizer para você que existe um sangue da nova aliança que pode mudar tudo isso. Que existe uma presença de Deus gloriosa que pode mudar tudo isso. Quando nós abrimos mão dos ouros, valorizamos o altar. Evidências que o ouro pode estar sendo mais valorizado que o altar. Quando as coisas são mais importantes que as pessoas. Pense nisso, se na sua vida as coisas têm sido mais importantes que pessoas, é porque o ouro está sendo mais valorizado que o altar. Quando a paixão por Deus se acaba, quando as coisas do mundo começam a tomar mais o meu tempo do que as coisas de Deus, quando eu paro de orar, quando eu tenho desculpas para não orar, quando eu paro de buscar a Deus, quando eu paro de ungir a minha casa, quando eu paro de buscar o Senhor, isso são evidências que o brilho do altar está acabando. Quando eu não tenho mais o meu tempo a sós com Deus, quando eu não me envolvo com a igreja, quando eu não me envolvo com a família, quando eu começo a esfriar na fé, são evidências que o ouro começa a ter lugar na minha vida. Quando eu não oro mais pelos meus filhos, quando eu não unjo mais a minha esposa, o meu marido, quando eu esqueci de guerrear com as armas espirituais, são provas que o ouro ele está tomando lugar na minha vida. Quando eu faço tudo sem oração, quando eu faço do meu jeito, quando eu brigo, quando eu quero me defender, são provas que eu estou usando recursos desta terra para tentar conquistar coisas que o altar poderia me dar. Quando não se tem mais motivação para fazer a obra de Deus, quando se começa a fazer a obra de Deus, não para Deus, mas para agradar homens, quando não se faz a obra de Deus com o objetivo de agradar a Deus, mas com o objetivo de agradar líderes espirituais, quando eu perco o brilho de fazer a vontade de Deus, quando a minha família não é mais prioridade, quando tudo se torna prioridade, o meu trabalho é prioridade, o dinheiro é prioridade, o meu futuro é prioridade, a fama, o lazer, os entretenimentos são prioridade, mas o meu sacerdócio na minha casa está um fracasso. É prova que o altar está morrendo. Quando eu deixo as coisas de Deus, quando eu não me santifico, quando o meu coração fica doente e fica com chagas espirituais, eu não me entrego mais a Deus. Quando as coisas deste mundo começam a atrair os meus olhos, os desejos por enriquecer, fica muito mais latente em mim do que agradar a Deus. Isso prova que o ouro está aumentando e o altar está diminuindo. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas que no altar sempre terá vida para o nosso coração. No altar sempre haverá um Deus do altar, um Deus que é alto para nos encontrar
e nos restaurar, e nos perdoar, e aceitar o nosso arrependimento nessa noite, de pedirmos perdão para Ele, voltarmos para o Senhor, porque essa é a ceia de voltarmos para o Senhor, voltarmos para a palavra, voltarmos para o Evangelho pleno, o Evangelho simples, o Evangelho cristocêntrico, voltarmos para a mensagem da cruz, voltarmos para o poder da palavra, voltarmos para as sequências de Deus. Meu irmão, se o diabo nos tirou, nos afastou, essa noite é a oportunidade que temos de voltar para o altar, para as coisas de Deus, para as sequências de Deus, para a coisa que vai valorizar a Deus, que vai honrar a Deus. Porque um filho pródigo foi embora, mas a maior esperança de um pai foi quando ele volta. Voltar é uma característica de um coração quebrantado. O altar, mesmo que essa mensagem possa ter enfraquecida, jamais ela morreu, porque o desejo de Deus continua sendo se revelar a pessoas e tratar corações, irmãos. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós vestimos, como diz a palavra no livro de Zacarias, o espírito de graça e súplica, e entramos numa intercessão, clamando por nós, nos colocando na condição de indignos, o perdão de Deus vem, o sangue de Jesus vem, o Senhor nos aceita de volta, e o Senhor queima os nossos ouros, e o Senhor restaura o nosso altar. Nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. Nós precisamos voltar, amados, ao verdadeiro sentido do que é a vida espiritual. Essa é uma noite muito boa para isso. Essa é uma noite muito boa de refletir e queimar os nossos ouros, queimar o que nos está queimando, queimar o que está nos matando, matar o que está nos matando na fé, nos afastando de Deus, nos afastando da palavra, nos afastando da família, nos afastando da igreja, nos afastando de um coração quebrantado e contrito, e deixarmos com que Deus restaure em nós um verdadeiro altar de adoração, um altar a um Deus vivo, um altar a um Deus que é vivo e verdadeiro, um altar real, um altar poderoso, um altar que constrói um tabernáculo real. Que voltemos a ser, irmãos, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, a fim de chamarmos as virtudes daquele que nos chamou, a fim de buscarmos a Deus e alcançarmos a Deus. Que não venhamos orar apenas para pedir, mas que tenhamos uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida com a sua palavra. Que tenhamos uma vida com o Espírito Santo, porque é isso que nos levará à mansão celestial. Eu quero os convidar para ir comigo a Apocalipse capítulo 3. O Senhor leva o apóstolo João a uma visão em Pátimos. E Deus mostra para ele as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma das igrejas de Sardes, algumas histórias vão nos contar que quer dizer começo. E o diabo, ele sempre quer atacar os começos na vida de uma pessoa. E aqui é uma mensagem para que a gente possa refletir e nós possamos orar. Porque se alguma coisa está sendo atacada na sua vida, sem dúvida nenhuma, é Satanás com as suas ações, com as suas patas, querendo trazer rupturas na sua vida. O diabo é especialista em cortar. O diabo ama quando as coisas não dão certo. Quando as coisas se rompem, quando a felicidade se rompe, quando o casamento se rompe, quando a relação entre pais e filhos se rompem, quando a relação entre marido e mulher se rompem. O diabo, ele tem prazer em ver gente destruída. E nós sabemos, irmãos, que esse texto pode falar ao seu coração e ao meu. Talvez muitas coisas que precisam hoje ser curadas. Tem tudo a ver com ouro, tem tudo a ver com os valores dessa terra, mas que essa noite o Espírito Santo fale com você nesse texto também. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele
que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Sabe, irmãos, talvez você fale, pastor, mas eu faço tanta coisa. O diabo não pode impedir o que você faz. Ele pode até te enganar como você faz. O Senhor está dizendo, conheço as tuas obras. Porque, irmãos, obra não impressiona Deus, obra impressiona pessoas. Deus não conhece obras, Deus conhece coração. Deus sabe como você está por dentro, irmãos. Deus sabe como você chegou aqui hoje à noite. A tua maquiagem, o teu banho, o teu penteado pode enganar a gente, mas lá dentro Deus sabe como você está. Não tem maquiagem. O altar é um demaquilante espiritual, ele arranca tudo. Ele limpa tudo. É o encontro com você da forma que você é mesmo. Não tem como impressionar Deus. Não tem como fazer de conta para Deus. Deus sabe que está lá dentro. Deus sabe, irmãos, isso é muito sério. Ele diz assim, eu conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Olha que sério essa mensagem, irmãos. Você está aí hoje à noite? Diga amém. Que vontade de Deus de você ir embora, hein, irmão? Eu sei que você tem fama de estar vivo. Tem muita gente que te conhece. Por quê, irmãos? Mas Deus está dizendo, eu sei como você está. Não tem como você impressionar. Você tem fama do que está vivo. A tua reputação mostra que você está vivo. Mas o Senhor está dizendo, mas você está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos? Cuida enquanto é tempo. Faça enquanto é tempo. Mate os teus ouros enquanto é tempo. Porque Deus está levantando um altar. Dá tempo ainda de nós nos arrependermos e recomeçarmos em Deus uma nova vida com Deus. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Isso é muito sério, irmão. O Senhor falando, eu verifiquei, vi que essas obras não são íntegras. Só tem obra, mas não tem essência. Verifiquei, Deus está falando para muita gente aqui, eu verifiquei e vi que o seu coração não está bem. Vi que a sua motivação é outra. Vi que o seu desejo é outro. Vi que você não está fazendo para mim. Eu verifiquei e vi. Sabe aquele antivírus que você passa na sua máquina? Aquele varredor? É o Espírito Santo hoje à noite, em cada um de nós aqui, diga amém. Eu permito o Espírito Santo passar a varredura na minha vida, e você na sua, permite? Se tem algo que não está bem, não é o Paulo que vai verificar, porque quem é o Paulo? Mas é o Espírito que vai verificar o Paulo, e cada um de nós aqui. Se algo não está bem, irmãos, essa é uma noite de acertar. Essas obras não estão bem, não. Lembre-se, pois do que você recebeu e ouviu. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? Para a igreja, não era para o novo convertido. Sabe por quê, irmãos? Se essa mensagem está mexendo com você, é porque você tem um Espírito dentro de você. E você sabe que você já recebeu e ouviu alguma coisa e que precisa ajustar essa noite. Isso é forte. Ele está falando aqui, vai lá, você sabe o que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. E se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora eu virei contra você. Olha que forte isso. Deus está dizendo, irmãos, que hoje pode mudar alguma coisa na sua vida, se você não mudar de vida. A tua mudança de vida vai impedir que outras coisas mudem na sua vida. Se você não mudar de vida, alguma coisa na tua vida vai mudar. Mas se você mudar de vida, tudo vai ser restaurado e Deus vai te abençoar. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que estão aqui essa noite em nome de Jesus, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Essa é uma noite de pôr vestes brancas, irmãos. Esse é o perdão. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante do meu Deus, do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu entrego a tua palavra, Senhor. Apenas ministro o que o Senhor tem ministrado. E agora, Senhor, nós entramos aqui de tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão, Senhor. Quando o ouro brilhou mais aos nossos olhos do que o altar, abrimos mão das armas espirituais, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Traz de volta o brilho do primeiro amor. Traz de volta o brilho, Senhor. O brilho, Senhor. As vestes brancas. Nos perdoa, Senhor, quando nós ouvimos pessoas de fora e deixamos de ouvir a tua voz. Nos perdoa, Senhor, quando nós entramos em guerras de ofensa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Diante da tua presença nós não podemos esconder nada. Diante da tua presença tudo se torna limpo e puro, porque na tua presença não há mentiras. Perdoa-nos, Senhor, como os teus filhos, por nos contaminar com o ouro, por nos precipitar, por amar mais o mundo do que as coisas de Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa nessa noite de ceia, Senhor. Lava as nossas vestes. Lava, Senhor. Purifica-nos, Pai. Destrói o poder do inimigo que tem se levantado contra as famílias, contra corações, contra lares. Oh Deus, nos perdoa quando a nossa carreira física se tornou mais importante do que a carreira espiritual. Não viva uma vida para impressionar mais as pessoas, mas viva uma vida para impressionar o seu Deus, porque Ele sabe o que você precisa e como você está por dentro. É por dentro, o que mais se importa é por dentro. Peça ao Espírito Santo para limpar você por dentro, para tratar você por dentro. O amor de Deus está aqui, o perdão de Deus está aqui, o sangue de Jesus está aqui, nos lavando, nos amando, nos transformando, irmãos, de dentro para fora, de dentro para fora, lá dentro, lá dentro. Como o salmista declarou naquele Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Cada um de nós agora podemos olhar para dentro de nós. Abra mão dos seus pecados de estimação. Abra mão dos seus pecados, irmão. Se converta ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados. O que você tem feito, o que você tem tramado, o que você tem se envolvido. Esse é o momento de se converter, de pedir perdão, de ajustar. Lave as suas vestes espirituais. Em nome de Jesus. 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 Não compactue mais com coisas erradas. Não faça mais parte de coisas ilícitas. Não entre mais em coisas que são coisas satânicas, que vão te prejudicar em guerras, em alianças erradas. Deixe de consagrar seus ouros. Consagre o seu coração ao altar de Deus. Ele vai suprir toda a sua vida e você não precisa mais se envolver com essas alianças para se manter em cargo, para se manter em empresa, para se manter em status. Você não precisa mais vender
a sua primogenitura por um prato de lentilha, para se manter naquele lugar, para manter-se naquele grupo. Você não precisa mais. Hoje é noite de perdão, de ajuste. Deus está te dando essa palavra, porque Ele é poderoso para abrir portas que ninguém pode fechar. E Deus me mostra pessoas aqui entrando em novas esferas de autoridade. Deus me mostra pessoas sendo levantadas por Ele. Talvez você está pensando, peraí, quando Deus vai me colocar em algum lugar? Ele vai colocar você, apenas se coloque dentro dele, porque lugares para Deus, Ele não precisa de esforço. Ele é Deus, Ele tem acesso a todos os lugares. Você precisa dar o acesso do teu coração para Ele. Você está dentro de um sistema que te prende, e você quer sair, mas não consegue sair, porque você está preso por correntes. O Senhor está te libertando essa noite. Creia nisso. Deus está te libertando essa noite. Saia dessas correntes. Solte essas correntes. O nome de Jesus, eu repreendo essas correntes na tua vida, na tua mente, na tua boca, no teu coração, nos seus pés. Eu vejo algumas mulheres algemadas. Eu repreendo agora todo espírito de prisão, minha irmã, na sua vida. Eu repreendo agora toda a prisão na sua vida. Eu vejo mulheres algemadas, mulheres que não conseguem romper, mulheres que estão presas, mulheres que estão diante de prisões e não conseguem mais sair, não estão conseguindo se libertar, não conseguem romper. Deus está me mostrando essa noite mulheres rompendo, algemas caindo das suas mãos, para você entrar num novo nível de Deus para a sua vida, minha irmã. Deus está dizendo: eu estou erguendo um altar, eu estou levantando um altar, um lugar alto na sua casa, lugar de bênção. Tua casa não é lugar de maldição, tua casa não é lugar de doença, tua casa não é lugar de confusão, tua casa não é lugar de mentira, tua casa não é lugar de trama, não é lugar de facção, não é lugar de contenda, não é lugar de vizinho lançando praga. Eu declaro que a tua casa é coberta com o sangue do Cordeiro, e o diabo não toca nos teus filhos, não toca na sua casa, não toca no seu matrimônio. Satanás não tem lugar na tua casa. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, Satanás tem uma obra contra a tua vida, mas hoje está sendo levantado um altar, um lugar alto, e o Satanás não chega no lugar alto. E eu declaro que nesse mês de junho, irmão, que é um mês de tanta guerra espiritual, mas na sua casa haverá coisas grandes de Deus. Coisas grandes de Deus estarão sobre o seu lar, sobre a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Amém?